bela, eficaz e extremamente mortal. Esta é Natasha Romanoff, a Viúva Negra, como a conhecemos de muito tempo. Ela é o que a Sala Vermelha tem de melhor a oferecer com espionagem, contra-inteligência e combate também. Porém, do nada, um dia, apareceu a Yelena Belova para tentar usurpar esse cargo tão cobiçado da contra-inteligência e do combate soviético. Bem, pessoal, é com essa introduçãozinha que vamos falar disso aqui hoje, ó. Viúva Negra, a Guerra Biológica. Vocês estão no Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo, mais uma resenha aqui pra vocês, tá bom? Hoje vamos falar de um quadrinho bem legal, um baita intensivão sobre a personagem. É praticamente minha única leitura dela, mas é sim um material muito bacana, muito diferente. Tem outra resenha vindo quarta-feira, de igual qualidade. Eu até fiquei indeciso, né, qual que eu ponho, porque geralmente o domingo é o destaque da semana, mas o de quarta-feira também vai ser uma obra bem legal, já adianto pra vocês, tá bom? Este é o material em questão, beleza? A Natasha, como a reconhecemos, e a Yelena Belova, né, que está sendo apresentada nos filmes aí mais recentemente. Principalmente aquela bucha lá daquele filme da Viúva Negra, que não é grandes coisas, né? Versão de capa dura dentro do Marvel Vintage. Pra vocês verem, né? Quase 30 anos já. A idade bate, chega para todo mundo. É uma pena mesmo, né? Esta é a frente, lombadinha na versão Marvel Vintage, como eu disse, né? Aqui o símbolozinho da viúva. E aqui atrás. Capa dura, recheio em couchê, tá bom? E aqui nós temos algumas minisséries. Se não me engano, são duas do tempo da Marvel Knights e uma do Marvel Max. Vou estar falando pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Black Widow, né, Viúva Negra, de 99, 1 a 3. É a minissérie que introduz a Yelena, tá bom? Depois tem outra chamada Black Widow, de novo, sem subtítulo, de 2001, que aí já a pegada é outra, tá? E por último, Black Widow, Pale Little Spider também, tá? Essa é Marvel Max, beleza? Todas as três possuem 3 edições cada, tá bom? Então a primeira é de 99, a segunda é de 2001 e a terceira é 2002, 2003, eu acho que faltou botar aqui. Beleza? De acordo aqui, tem 224 páginas, falando aqui criativa, vamos lá. Devin Grayson, Greg Rucka nos roteiros, tá bom? Aqui também temos na arte J.D. Jones, Scott Hampton e Igor Corden, tá bom? Eu vou estar mostrando também no expediente. Lendo aqui em português para ficar registrado também, né? O Devin Grayson fez a Guerra Biológica, que é a primeira minissérie, que dá o nome ao encadernado, e também a segunda, que é a Outra Face, tá bom? E a terceira, que no caso aqui tem um complemento também do Greg Rucka, a não sei que a porcaria do editorial da Panini tenha escrevido errado isso aqui, né? O Greg Rucka também ajudou em A Outra Face, mas principalmente fez a Aranha Branca, que é do Marvel Max, tá bom? As artes, J.D. Jones faz a Guerra Biológica, tá? Scott Hampton faz a Outra Face, uma puta arte pintada, muito bonita. Ele também fez aquele Devoradores de Vidas, que é mais ou menos, tá? Tem lá no canal lá do PSQ mais antigamente. E o Igor Corden, que tá sendo mais reconhecido aí hoje em dia, né? Também ajudou, se não me engano, no X-Men do Grant Morrison, entre outras coisinhas, né? Fez aquele Nós os Mortos da Mitos também. Ele fez a Aranha Branca. Tem vários outros nomes e tal. Vou estar mostrando pra vocês aí. E vocês pausem e enxerguem melhor, tudo bem? Pois então, pessoal, do que fala a história? No caso aqui, eu vou tentar resumir, porque são 3 arcos, como eu disse. Beleza? Então vai ser um pouquinho de cada coisa e comentários posteriores. Eu já tenho costume de fazer isso, mas não custa relembrar, porque vai que alguém cai aqui, né? O personagem é um pouco mais conhecido, principalmente hoje em dia por conta dos filmes da Marvel, né? No caso do UCM. Então, pessoal, o primeiro arco é chamado de A Guerra Biológica, que é o que dá nome encadernado, como eu disse anteriormente. Tá? No caso, tem, digamos, um vírus sendo criado no laboratório e quase sendo concluído, para daí começar todo um processo de disseminação bélica. Negócio como se fosse usar antraz, gás laranja, essas coisas assim, né? Porque justamente é uma guerra biológica que eles estão tentando fazer. Eu não lembro se é ali daquele pessoal, é tipo assim, é soviético, mas é como se fosse com aquele pezinho, talvez no Paquistão, aquela galera ali mais diferenciada assim, né? E aí no caso que essa, digamos, arma biológica, né, esse projeto está sendo quase concluído, a informação já começa a vazar. Porque no caso da Viúva Negra, Natasha, ela vai ser contactada, né, para meio que representar os Estados Unidos nessa corrida armamentista. E no caso, vai ser meio que uma disputa dela lutando como se fosse pelos Estados Unidos, pela SHIELD, etc., para anular essa ameaça, enquanto que do outro lado a gente vai ser apresentado propriamente para Yelena Belova, a loirinha do cabelo curto. Ela vai estar representando, né, eu ainda falo União Soviética pelo costume, mas é Rússia hoje em dia, né, praticamente, não em termos formais, eu não sei que você seja mais das conspirações, etc., né, no caso ali
ali ela tá representando a Rússia, porque ela não necessariamente tá ali pra anular, né? Tipo assim, no caso seria não só a questão da Natasha pro lado do planeta, né? Vamos dizer assim, mas também aquela picuinha, aquelas coisas mais de, digamos, contra-inteligência, como eu disse na introdução, né? Então, a mesma forma que ela está tentando, de certa forma, salvar o mundo, ela indiretamente também está defendendo os interesses do exército, do governo americano. E a Helena, do outro lado dos russos, está tentando pegar esse lance desse vírus para, quem sabe, os soviéticos usarem a favor deles. Esse arco ele é bacaninha, como eu disse, ele apresenta a Helena, e é bacana ver a forma como a Natasha tá reagindo, porque ali, não vou falar assim que é, tipo, digamos assim, anos corridos da carreira dela, mas ali já mostra ela como se fosse uma moça mais vivida, muito bonita, claro, mas vamos supor 30 e poucos, 40 e poucos anos, então ela já pensa assim, pô, tô cansada, tô vivida, não tô na minha melhor forma talvez, e é em cima disso até que a Helena fica trabalhando no psicológico dela, falando da idade, falando que ela tá cansada, que ela tá gasta, que ela tá judiada, e aí ela pode talvez não estar em sua melhor forma, talvez, ainda tá muito boa, tem muita experiência, né, talvez um pouquinho falhando no físico, mas a experiência aí de anos e anos de estrada favorece ela com certeza. E aí do lado nós temos a experiência, né, a voz da experiência com um pouquinho de cansaço físico, e do outro lado todo aquele vigor, né, da força da juventude, mas né, a Helena deixa de ser cabaço, não deixa de ser bem verde. E é bacana ver esse contraste geracional, tanto em matéria de idade, quanto pela própria questão das viúvas negras, né, tanto a questão de mulher para mulher, quanto a questão de, digamos, pau-mandado do governo russo, porque a Natasha meio que desertou e a Helena ainda é muito idealista, muito esperançosa com certas coisas, para não falar lavagem cerebral, esse tipo de coisa. Um pouquinho da arte, beleza? Nessa primeira minissérie, a arte é do J.J. Jones, como vocês viram na ficha do começo do vídeo. Ele faz boas composições de cenário, a arte dele é bem bacana, também fez aquele Mulher Maravilha e Queteia, fez também o Fruto Estranho, como vocês bem viram também, e neste caso o Fruto Estranho é de uns anos mais pra cá, vamos dizer assim, né, esse da Viúva Negra é lá no comecinho dos anos 2000, né, no caso 99 ali praticamente, e neste caso aqui é bacana ver como ele estrutura as cenas de ação, o detalhamento dos cenários, e esse estilo aqui se aproxima mais, por exemplo, do Mulher Maravilha e Queteia, que já foi resenhado aqui também, tá, e ele faz bons cenários, expressões faciais dos personagens, são boas caracterizações, é um artista de mão cheia. Eu queria ler alguma coisa que ele estivesse fazendo hoje em dia, se é que ele ainda está na ativa. Partindo agora para a segunda minissérie, pessoal, nós temos A Outra Face, beleza? Há alguns meses, no máximo um ano depois da primeira minissérie, né, que foi a Guerra Biológica, a Helena está trabalhando um pouco mais, só que ela ainda está com esses complexos de querer ser a verdadeira Viúva Negra. E aí, do nada, quando menos se espera assim, ela é sequestrada, raptada, e a gente vai vendo ali os processos, né? Até tá o Nick Fury, se não me engano, o Demolidor, trocando ideia. E praticamente, resumindo pra vocês, vão trocar as feições, fazem uma cirurgia, ciência Marvel, faz uns braguetes lá, umas doideiras, e troca o rosto da Natasha pelo da Helena. Mas não só a questão facial, tem todo um lance de reprogramação mental. Porque a partir disso, mais adiante nesta minissérie, a gente vai vendo que a Natasha meio que nutriu um certo carinho pela Helena. A gente vê isso um pouco na primeira minissérie, mas isso aqui é mais latente, mais carimbado, mais na cara. Que ela começa a ver que da mesma forma que a Natasha era idealista, jovem, esperançosa, que nem eu brinquei, cabaço, verde de tudo, a Helena também é. E aí ela meio que pensa assim, pô, como eu vou fazer pra tirar o couro dessa menina desse jogo dos sovietes? Porque, querendo ou não, por mais que ela queira fazer o bem, realmente acredite no poder do Estado soviético, o que é um absurdo, né, principalmente tendo em vista as coisas de hoje em dia do que a gente descobre, e meio que também é falado de forma pública, né, tanto o que é vazado quanto o que não é, a Natasha quis tirar ela, ou pelo menos, digamos, tirar as escamas das vistas dela. Com isso a gente vai ter direito a um jogo de gato e rato, muito bacana mesmo, por conta de todo o lance envolvendo a investigação, porque da mesma forma tem esse lance da troca de cadeiras, envolve também uma certa corrupção no lance do poder soviético. É bem legal porque envolve uma parada meio que de mercado negro, coisas ilegais, e tem um careca lá que parece o rei do crime, só que lá das bandas de lá, e tem até um certo contato. A Natasha, se não me engano, conhece ele é meio puto com a Helena, então, além desse próprio lance das duas, né, tipo, você quer ser eu? Então toma aí, vai, seja eu por um dia, seja eu por X tempo.
você ver a gracinha, né, a belezinha que é minha vida. E nisso também, desse lance da investigação, vão tentar desbaratar todo esse lance. Se não me engano, é tráfico de armas, coisas ilegais. E lá no fim da história, né, com, digamos, todas as peças postas, algumas coisas resolvidas, vai favorecer a Helena para, quem sabe, além de limpar as vistas, né, se desanuviar a visão dela um pouquinho, meio que se desembaraçar de todo o lance de poder dos soviéticos, aquele lance da hierarquia braba que rola por lá. E nessa segunda minissérie fica a cargo de Scott Hampton na arte, né? Ele é um cara muito bacana, eu gosto muito do traço dele. Se não me engano, a primeira coisa que eu li dele foi justamente Devoradores de Vidas, que é uma história bem reba, né? Depois eu li isso aqui, também tem o Livros da Magia. Se não me engano, são 4 capítulos, né? E cada cara lá é uma arte, então ele também colabora. Eu não vou lembrar de quem exatamente. E eu não sei, eu acho que é muito por conta desse estilo aquarelado que fala, né? O lance da arte mais aguada, a tinta, etc. Eu não sei os termos, tá, gente? Vocês me perdoam. Eu sou um cara mais entusiasta nessa parte. Eu não sei explicar muito, parece que quando você lê tem uma calma, tem uma placitude, um negócio tranquilo no jeito dele fazer. Então mesmo que tem um tiroteio, um negócio assim, tem uma cena mesmo, se não me engano, eu não vou lembrar se é a Helena ou se é a Natasha, mesmo estando trocada, né? Elas disparam aquele negócio de choque da viúva na cara do careca. Então assim, que era pra ser um puta negócio absurdo, acaba que fica um pouco mais ameno, né? Os momentos ali tem boas sequências de ação, pulando de prédio, correndo no meio da floresta e tal, só que por conta desse estilo mais aquarelado, fica como se fosse brincando assim, né? A primeira minissérie seria como se fosse um filme de ação blockbuster. Aqui é como se fosse um sonho massa velho, um negócio mais tranquilo, mais sereno, apesar de ter momentos de ação e até uns certos momentos de paranoia, igual quando a Helena começa a se lembrar e meio tentar manter a personalidade dela por conta da troca de caras, né, de rostos e algum lance de programação neural também, mental. Mesmo nesses momentos ali, você consegue sentir uma certa leveza. Tem uma cena específica que o cenário fica todo escuro e aí sim o negócio fica barra pesada. Mas todo o estilo aquarelado do Scott Hampton ajuda pra caramba a trazer uma certa leveza, como eu disse, mas de forma alguma avacalha a narrativa da história, não é um estilo incompetente, é uma arte muito bonita, muito vistosa mesmo. E nós vamos para a terceira e última minissérie, chamada aqui de A Areinha Branca, né? Uma tradução que ficou em PTBR mesmo. Então, pessoal, aqui já temos a Helena lá para as bandas da Rússia mesmo, treinando, vivendo o diazinho dela, uma missãozinha aqui, outra ali, quando, infelizmente, né, ela é chamada ali por um superior da ala militar mesmo, nem tem muito a ver com a Sala Vermelha propriamente. Vou falar general, mas eu nem sei sei lá, coronel, realmente não sei ali a patente dele, não vou lembrar de cabeça. E ele chama ela para trocar uma ideia e fala assim, olha, você lembra do oficial tal, que eu não vou lembrar o nome dele. Ela fala, lembro, foi um cara que me ajudou muito, foi tipo assim, um baita professor para mim, me ensinou muito, tem muito carinho por ele, etc. Ele fala, então, não sei se você tá sabendo, mas, né, passaram o cara, coitado. Ela fica chocada, né, estranha muito, pensa, pô, mas ele era um cara muito mais focado hoje em dia na parte de treinamento, não fazia tanta missão, se é que fazia, quem é que ia querer alguma coisa? Quem é que, sei lá, teria interesses escusos ou uma vontade de querer passar esse antigo professor dela? Eles conversam ali, ele explica muita coisa pra ela. É engraçado ver o jeitinho dela vestida, né, de roupinha militar e o cabelinho curtinho. Neste caso aqui é a arte do Igor Corday, né, o Corday, cada um fala de um jeito. A forma como ele põe os personagens é bem diferente, né, vou estar falando depois. E neste caso eles estão ali trocando ideia e tal, e fala que foi estranho, digamos assim, condições, né, em ambiente atípico, porque pegaram ele numa boate de BDSM, né, coisas de sadomasoquismo, galerinha do couro colado, umas coisas do tipo. Depois do baque, né, e da missão, falam pra ela, olha, você vai ter que investigar, porque a gente tá com um contingente embaixo por conta de outras paradas aí, e até porque também seria bacana nesse sentido. No caso, se parar pra pensar, é contraproducente, no sentido de, pô, dependendo, vai se desestabilizar, vai se emocionar desnecessariamente ali, pode afetar o resultado da missão. Só que na contramão disso tem o lance de saber um pouco da mente do cara, como ele pensa, como ele poderia ter reagido, possíveis causas, coisas do tipo, e aí põe a Helena. E neste caso, assim, dessa minissérie, é bacana ver como ela, neste caso, tinha uma certa consideração por ele. Então, fala assim, não, ela é fria, ela não sei o quê. Não, justamente por essa juventude e, neste sentido, até uma certa inocência, por que não dizer, ela até, de certa forma, dá tudo de si ali pela missão, peleja, tenta bastante. E eu até botei aqui, ó, as perguntinhas, né, os questionamentos. Será que ela vai conseguir, né? Será que ela conseguiu separar
a frieza operativa dos sentimentos pelo carinho que ela tinha do professor. Também aqui, ó, por que ele frequentaria tal tipo de lugar? Depois vai ser mais explicado, mas eu vou dar digamos assim, um cheirinho, um gostinho para vocês. Não vou falar o que exatamente, mas a Helena gostava dele, não amorosamente, era um carinho como se fosse de pai e filha, né? Só que ele, dependendo, gostava de uma outra forma, por isso que ele chegava nesses lugares de BDSM. Vocês vão ter que ler para entender, tá? E o último questionamento que eu deixo aqui é: qual é o valor da Helena na própria hierarquia de poder? Porque no final nós temos uma certa reviravolta envolvendo alguns personagens que são mostrados dentro da boate, né? E depois com a própria Helena. Aí você pensa, porra, velho, se ela tivesse dado bobeira ou tivesse feito um negócio errado, ela teria rodado. Que aí, na minha cabeça, no meu raciocínio, liga lá com a primeira minissérie. E um pouco também com a segunda. Então o negócio justamente da Natasha falando: sai daí, eles só querem te usar, o governo só quer saber de fuder com a gente. Não que também a Natasha não seja ferrada, dependendo pelo Nick Fury, pelo governo americano. Mas justamente por toda a estrada da própria Natasha, eu acho que fecha, até de certa forma, esse raciocínio na terceira minissérie. Porque se dependendo da Helena tivesse dado mole ou feito alguma coisa errada ali nos trâmites, poderiam ter, né, deletado a coitada. Tanto que no fim fala, né, como o cara-chefe lá do começo da história, fala com essa personagem, que a gente descobre uma paradinha dela, uma outra personagem, não vou falar quem não, tá? Fala assim, olha, continue agenciando, continue vigiando a operativa Belova. E se qualquer coisa, tipo assim, se ela pisar fora do riscado, você já sabe o que fazer. Aí sai a personagem da sombra e a gente vê quem é, e você fica, porra, velho, não dá pra confiar em ninguém mesmo, principalmente se tratando de inteligência braba como a da Rússia. Falando um pouco agora da arte, né, aqui é do Igor Corday, como eu falei rapidinho, muito bacana, bem expressiva, como essa aqui já é Marvel Max, então tem os peitinhos, tem umas bundinhas e tal, não tem bregelos ou coisas do tipo, mas tem, né, a própria Helena que é muito bonita e tal, e o estilo do Igor Corday é muito característico. Quando falaram nas resenhas do tempo de quando saiu aquele Nós os Mortos da Mitos, e no caso eu tive essa experiência aqui, e eu ainda não pude ler, né, não tive a chance, a oportunidade de ler o X-Men do Grant Morrison, os novos X-Men no caso, diz que ele ajuda lá também, mas no tempo do Nós os Mortos, quando saiu aqui no Brasil, o pessoal comentou e realmente tem um quesinho de Richard Corbin, não no caso da tinta diferente, de um negócio, até quando eu comentei no Banner e no Cage, mas a questão do expressionismo, né, do lance das feições dos personagens. Você vê que ele tá sofrendo, você vê que ele tá com dor, você vê que ele até, né, um gemidinho de prazer, até tem uma cena ali de uma lutinha ali simulada no flashback da Helena dela com o professor, né, então você vê ali que os personagens, eles conseguem, né, claro que muito por mérito da arte do Igor no caso, mas eu falo assim que você consegue entender de primeira o que eles estão pensando, como eles estão se sentindo, né, as sensações ali no momento, e também um pouco da caracterização do corpo. Por que eu falei que lembra o corpo? Justamente por isso, de vez em quando um ou outro tá mais cabeçudinho, um é outro mais narigudo, mas não é um trem que atrapalha, não é um negócio feio, ou até mesmo caricato, né, que fica parecendo desenho animado, como o próprio Richard Corbin. Tipo assim, é um cheirinho, é um negócio que você vê assim, lá longe e que lembra, mas é uma arte muito bacana, não vou dizer que é realista porque tem essas, não diria distorções, mas um certo recurso estilístico, né, uma estilização da arte dele, mas é bacana, bem sombreada, detalhada, e tem certos momentos que eu acho que eu até não pude colocar nos inserts no final do vídeo, mas tem umas cenas assim de boate BDSM, quando ela vai investigar as primeiras vezes, né, e Helena, o cenário que ele faz é bacana, algumas moças ele faz muito bonitos, inclusive, mas é um cara extremamente competente. Ele fez umas outras coisas, até saiu um quadrinho aqui mais recentemente, né, no Brasil, não sei se é tudo dele, mas é um cara, não sei se prolífico, porque o pessoal meteu o pau na arte dele no Novos X-Men, mas eu creio que quando ele tem tempo pra fazer e tá engajado, tem um quadrinho mais recentemente que saiu no Brasil, que elogiaram bastante o trabalho dele, artístico pelo menos. É um material bem bacana, vou ser bem sincero pra vocês, eu lembro da fama que já foi comentado quando saiu, né, e quando eu tive minha própria experiência, eu confirmei de certa forma. É uma baita leitura, principalmente para você que, digamos, quer fazer um intensivão, um telecurso. Pois tanto, digamos, certas características, coisas das perspectivas da própria Natasha, nós já temos ali também o contraste e um complemento com a Helena. Então, da mesma forma que uma ajuda a outra, né, complementa, as duas também fazem um contraste, um certo embate. Como eu falei, né, questão de idade, de geração, o lance da Sala Vermelha, né, o contraste também da, digamos, crença e descrença no poder soviético, mas também, no caso da Natasha, qualquer poder, né, porque tem hora que o governo Nick Fury passa ela para trás,
é uma leitura gostosa, as 3 minisséries são bem legais, talvez uma ou outra possa te agradar mais ou menos, né? Eu lembro de um colega que não gostou tanto, por exemplo, da segunda, por conta da arte do Scott Hampton, por incrível que pareça. Mas aí é do freguês, não posso fazer nada. Né? Mas olhando, digamos, as 3 minisséries como, digamos, um conjunto da obra que seria o início de carreira da Helena, eu acho que é um trabalho muito competente, é um baita encadernado. Existe o digital na internet, tá? Não sei se tá fácil para comprar, eu mesmo dei sorte, né? Apareceu lá no vídeo de aquisição daquela época, foi proveniente de troca, por que pareça. E foi uma grata surpresa. Eu já sabia um pouco da fama, mas fiquei muito feliz de ter dado um tiro certeiro. Um encadernado de capa dura, muito competente, uma ediçãozinha muito legal. E por ser Marvel Vintage, eu pensei que iam ter extras, um negócio de texto, e acaba que não. Eu acho que só tem capas alternativas, uma coisinha muito pouquinho ali de processo criativo, né? Mas é um material extremamente competente, é um, digamos assim, selinho de aprovação. Muito bacana, uma bela introdução e uma leitura muito gostosa mesmo. E no final aqui eu até botei na resenha original, né, que tanto a questão do roteiro quanto as artes, né, cada um ali, claro que é de uma época e tal, mas cada um, digamos, casa com a sua proposta. Então a primeira é uma ação mais blockbuster, a segunda é um noir mais introspectivo, aquele lance da dupla personalidade, né, não acreditar tanto no que a gente vê. E o terceiro é, digamos, um thriller mais policialzão, mais padrão, mas com paradas barra pesada, né, BDSM e até as coisinhas que eu não posso falar aqui por conta do YouTube. E no final dessa experiência, dessa leitura, eu tive ali um gostinho, né, do que foi, entre aspas, ler as coisas dos anos 2000. Porque eu era criança, eu era um bebê de colo, pelo amor de Deus, né? Mas é bacana ter essa experiência do que o pessoal teve, né? Como eu mencionei, o Cage, o Banner, essas coisas dos anos 2000 e pouco. Aquele lance de novos nomes na indústria, novos talentos e um frescor narrativo do que poderia vir, né? Digamos, coisas boas, quem sabe aí, grandes possibilidades rompendo a Aurora. E realmente uma outra coisa aí a gente teve, como por exemplo, né, falando do Greg Hook e do J.J. Jones, Mulher Maravilha tá saindo na saga agora, e no meu caso eu tenho o Iqueteia, o Scott Hampton fazendo outras coisas, talvez trabalhando na Vertigo uma outra coisinha, o Igor Corday, não sei se foi concomitante um pouco antes ou um pouco depois, né, não sei, mas tem os novos X-Men, talvez foi até por conta disso que ele foi trabalhar lá, né, a questão da época ali e tal, mas foi bacana ver, né, digamos, experienciar um pouco dessa, digamos, esperança do que tínhamos nos anos 2000 e pouco. E realmente, você vai ver aí também vários outros nomes, o Bendis, no caso nem tanto, né, mas o Miola continuando ali o universo do Hellboy, uma caralhada de gente, né. E eu acho que é tudo, pessoal. É um baita material, recomendo que vocês leiam da forma que vocês conseguirem. Eu acho, né, pelo menos eu tenho certeza que a minissérie da Aranha Branca tá dentro daquela mensal Marvel Max. O resto vocês vão ter que caçar. Mas o melhor, justamente, é isso aqui. Eu acho que compensa mais, que vai estar tudo no encadernado só. Tá bom? E eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Leia da forma que puder e tal. Eu acho que não tem mais na Amazon. Você vai ter que encontrar de segunda mão, tá? Pesquise no nosso catálogo. Se tiver lá, vocês derem a sorte. Comprem, né? Só entrar em contato que eu vou estar encaminhando o dono ou a dona das HQs para vocês. Também aqui, né? Não sei qual lado que eu sempre me confundo. Vai estar o nosso QR Code do LivePix pro Correio Multiversal, tá? Doações de qualquer valor. Ou se quiser participar do vídeo propriamente respondendo perguntas encomendadas por vocês, né? Tirando dúvidas, dando dicas, qualquer coisa nesse sentido. R$10 por envio, né? Se não envia aí R$1 ou R$2, né? Pelo menos você vai pagar a paçoquinha do fim de semana. Tá bom? Eu acho que é isso, né? LivePix, recomendações para vocês. Lembrei também, bem mais antigamente, até reaproveitei no início do canal, um videozinho de curiosidades, vai estar passando aqui nos recomendados também, tá bom? Agora sim, eu acho que é tudo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com as artes, um beijo, um abraço, tchau, tchau.